A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Muito bem, estamos começando o programa Rodrigo Carvalho Entrevista. E você já viu que o programa começou diferente, né? Por que começou diferente? Porque hoje nós temos aqui um verdadeiro artista, um cara que eu admiro demais, estou muito feliz dele estar presente aqui nesse nosso programa. Lehan, o cara faz filme, o cara é pintor, o cara é cantor, compositor. Cara, tem muitas utilidades, é igual Bombril. Lehan, primeiramente, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite, por estar aqui hoje para a gente bater esse papo. Obrigado a você. Boa tarde. Deus abençoe pelo convite. Eu que estou muito grato de estar aqui com você. A gente já vinha falando sobre isso há um tempo, né? E agora casou de acontecer. É isso aí, tamo junto. Legal. E a gente começou com música. Depois eu vou voltar a falar dessa questão da música aí também mais. Só que eu queria dizer para você, Lehan, que eu admiro demais o seu talento. Você que está nos acompanhando aí pela 98 FM, está acompanhando o vídeo pelo YouTube, nós vamos falar também do filme que ele fez, vai estrear em breve, a gente vai comentar sobre isso também. Mas, cara, eu admiro demais você cantando, você na música. Não sei explicar o motivo, tá? Eu sei que alguns cantores me chamam a atenção porque a voz é diferente. O cara tem um talento diferente, tipo o cantor, vocalista do Pearl Jam. Sim. Cara, é diferente, a voz dele eu não consigo explicar. Sim. Eu não consigo explicar porque eu não sou da música, né? Mas a tua voz é diferente, tem um timbre diferente, é um talento especial. Desde quando que você canta assim? Os dons, eu costumo dizer sempre que os dons são dados por Deus, né? São doados por Deus ao ser humano. E cabe-nos ser gratos e fazer o melhor por eles, né? Mas eu venho de uma família, Rodrigo, extremamente musical. A mãe do meu pai e minha avó cantava, o meu avô também cantava e compunha. De 6, meu pai, eles são em 6 irmãos. Dos 6 irmãos, apenas 2 não cantam. 4 cantam, então meus primos também tocam, enfim. Então eu cresci nesse ambiente muito musical e na igreja. Então, como na igreja é um ambiente musical que você pode se utilizar disso, você sempre pode estar tocando, você sempre pode estar cantando, daí veio Comecei muito cedo, né? Eu comecei a tocar violão muito cedo mesmo. Quando eu me conheci por gente, sou uma pessoa, estou no mundo. Como você aprendeu a tocar violão? Já nem lembro mais, porque aí me conheci por gente, já estava tocando, porque ia acompanhando com o pessoal, ia pegando. Então era um dom natural mesmo, né? E cantando também. E aí tem um ambiente, já tem aquele dom. Tem a questão do ambiente familiar, sim, da igreja, sim. Tudo isso propiciou. Tudo propiciou, porque minha mãe e meu pai também cantam, né? Então minha mãe e meu pai viviam cantando, fazendo duetos em casa. Meu pai, ele abre voz, sabe? Ele sabe fazer segunda voz, ele abre voz bem. Tanto que eu peguei essa referência muito do meu pai. Que ele abre voz, né? Quando tá abre cantando, voz é fazer a segunda voz. A segunda ali. voz é o dueto, que é a voz mais difícil de fazer, na verdade. Sério? Tem gente que pensa que a primeira a primeira todo mundo que canta faz. E o pessoal tira sarro do Marrone, tira sarro do Luciano, do Zezé de Camargo lá, porque o cara, é segunda voz. O nosso Luciano mesmo é um dos melhores segunda voz do Brasil, né? Caramba! A segunda voz é essencial. Num show, por exemplo, tem de uma dupla, ou sertanejo, ou de rock, seja o que for. Um show que tem 1.000 pessoas, tem 1.001 pessoas fazendo primeira voz
e só um fazendo segunda. Verdade. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, é um dom específico. Mas você não nasceu e cresceu aqui na nossa região, né? De Apucarana, Marilândia, Califórnia. Hoje você está em Londrina, mas você é de onde? Então, sim e não, porque eu sou de São Paulo, na verdade. Só que quando eu tinha 5 anos, meus pais vieram passar um tempinho em Marilândia. Marilândia do Sul. Em Marilândia do Sul. Então, fiquei 8 meses em Marilândia e depois, em 86, eu fui para Rio Bom com os meus pais e de 86 a gente ficou até 88. Então, fiquei quase 3 anos aqui. Voltamos para São Paulo, só que como nós temos família para cá, a gente sempre voltou. Eu estive em São Paulo, depois de São Paulo eu comecei a tocar. Aí uma época eu saí da igreja e eu comecei a tocar na noite com 15 anos. Eu tive minha primeira banda, né, que foi a banda Metal Lloyd, que era uma banda cover dos Mamonas. Que legal. Inclusive, meu apelido para os meus amigos era de Dinho. Infância é Dinho até hoje. É até a hoje. Minha família acostumou chamar eu de Dinho também. Que legal, e os meus amigos próximos, assim, de família, primos e os amigos mais anteriores, eles só me chamam de Dinho. Eles não conseguem chamar Lehan, eles chamam de Dinho. Enfim. E depois eu fui para BH em 2000, quando eu estava com 20 anos. Fiquei em Belo Horizonte. E aí no final de outubro, no final de outubro de 2020, desculpa, de 2000, do ano 2000, eu vim para Londrina, que meus pais estavam morando aqui. Aí fiquei em Londrina até 2008, depois voltei para São Paulo, depois vim para cá e morei em Marilândia do Sul depois de 2014 a 2021. Fui para Floripa, onde meus pais estão morando depois, enfim, depois voltei para cá de novo e agora estou de volta em Londrina. Legal. Mas eu estou sempre para cá, eu me considero de todo lugar. Pessoal, de onde você é? Eu me considero de todo lugar, porque eu acho que são as pessoas, é o ambiente com as pessoas que fazem um lugar, não é o lugar em si, né? Então eu gosto de São Paulo tanto quanto gosto de Londrina, tanto quanto gosto de Marilândia, de Rio Bom, de BH, de Itajubá, Minas Gerais, lugares por onde eu passei que eu me dou muito bem. Mas hoje eu me considero tanto de Rio Bom, quanto de Marilândia, quanto de Londrina. Legal. Eu gosto muito dessas 3 cidades. Legal demais. E você já disse aí dessa questão sua artística. E aí o violão, você tinha essa questão da arte, cantava na igreja. Você foi para outras artes, porque a gente sabe que você tem um talento também para pintura e tal. Desenho, né? Como é que você chegou nessas outras artes, inclusive em atuação também, ser ator? Olha, a atuação, na verdade, tipo assim, eu sempre fiz na igreja, tal, enfim, teatro eu fiz também bastante em São Paulo, mas eu nunca pensei que eu seria um cineasta. Aquilo que eu nunca pensei, hoje é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Eu nunca pensei. Até um dia o rapaz falou, nossa, ele viu o trailer, né? Você também viu o trailer. Assisti. Enfim, e quando ele viu, falou, cara, ficou muito profissional, mas você desde criança já sonhava que ia fazer isso, já sonhava que ia editar. Eu falei, cara, quando eu era criança, eu era fanático por filme, eu pensava que era real, eu não sabia que era edição, eu não sabia que era filmado, eu, por alguma razão, acreditava que ele era real. O Van Damme estava mesmo arrebentando, cara, o Bruce Lee estava chutando, cara, enfim, entendeu? Eu acreditava que era real, eu sempre fui muito ligado ao cinema, muito, muito, muito. Eu não perdi um filme da Sessão da Tarde, cinema em casa, eu sempre gostei muito, mas eu pensava que era real, cara, eu jurava que era real, que tudo aquilo, eu não sabia que eram atores. Para mim, eu falava, por que ele chama Jean-Claude Van Damme e ele tem um outro nome no filme? Eu não conseguia entender que era um ator que estava fazendo um papel. Tanto que eu não chamava nunca a pessoa pelo nome. Eu falava, aí o Van Damme chegou e bateu porque era o Van Damme para mim, entendeu? Não era o personagem ali. Não era o personagem, então eu acreditava mesmo. Agora, o desenho, ele foi como a música para mim. Logo cedo eu comecei a desenhar. Eu descobri esse talento, né, para desenhar logo muito cedo. Enfim, e aí na escola, eu estudei uma escola muito boa lá em São Paulo. Aqui também, eu comecei a estudar, na verdade, em Rio Bom, que, olha só, coincidentemente, não existe coincidência, né, mas vamos dizer assim, coincidentemente, foi a cidade que eu gravei o filme agora, a cidade de Rio Bom, onde a gente achou o cenário propício para gravar o filme, foi onde eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar, minha primeira professora foi até a professora Cidinha Scarlatti. Sim, grande abraço para ela. Vocês devem conhecer. Ela foi minha primeira professora em 1988. E aqui eu já comecei a gostar. Eu sempre tive uma coisa muito grande para a escrita, né? Eu comecei a ler muito rápido. Enfim, eu peguei um vício pela leitura.
a coisa que eu mais faço de todas, entre tocar violão ou atuar, é ler. Eu leio muito, muito. Eu sou viciado em leitura. E eu comecei a ler muito rápido. E junto com aquilo eu comecei a ir bem também na aula de educação artística. Aí logo eu era líder dos grupos, eu que fazia as capas dos grupos, enfim. E quando eu tinha 17 anos, aí um dia meu tio em São Paulo, ele abriu uma empresa, né, de comunicação visual. E aí ele me chamou, falou, você vai aprender a fazer letreiros e desenho. Eu vou ficar com um rapaz que trabalhava com a gente, o Barbosa, Luiz Antônio Barbosa, que foi quem me ensinou, né? Vou ficar com ele 1 ano. A gente foi uma sociedade de 1 ano. Depois de 1 ano ele vai voltar para a cidade dele e você vai ter que fazer. E aí eu trabalho com isso até hoje, né? É o meu trabalho de ganha-pão, né? Eu faço letreiros e desenhos. Inclusive em Marilândia tem alguns, né? Vários. Londrina, São Paulo também, enfim. Sempre, aonde eu vou, estou fazendo isso daí também, porque é uma arte e graças a Deus as pessoas reconhecem, né? O talento, enfim. E é isso aí, Rodrigo. Legal. Assim o talento vai se desenvolvendo, né? Sensacional. Vamos falar do filme, então. Falar do filme porque quando você está em São Paulo, em grandes centros, Rio de Janeiro, produzir um filme é algo comum, é algo natural, assim. Sim. Tem vários, Sim. né, vários filmes de vários níveis que a gente acompanha. Tem um pessoal que tem produção independente, tem aqueles mais famosos e tem muito filme. Sim. Na nossa região, são poucos Sim. os filmes que são produzidos, né? Eu tô falando na região aqui do norte do norte Paraná do Paraná mesmo, né? São Sim. poucos filmes produzidos. Sim. E aí você decidiu, então, produzir esse filme. Conta pra gente qual que é a ideia do filme, como é que começou essa ideia, o que traz esse filme pra gente, qual que é a mensagem dele? Bom, a ideia de filme, para mim, na verdade, ela começa em 2011. Que nem eu falei para você, eu nunca imaginei que iria fazer filme. E em 2011 eu estava em São Paulo. Eu tinha voltado para São Paulo em 2008, lembra? Em 2011 eu estava lá. E eu tenho um grande amigo de infância lá, que é o Beto Rojo, e outro amigo que infelizmente faleceu em maio do ano passado, o Jean Paolo. E a gente sempre estava junto. O Beto tem uma casa na praia e a gente sempre ia para lá, em Mongaguá. E nesse dia casou de estar o Beto. O Beto levou o sobrinho dele e o filho dele. E o Jean também foi e eu. Fomos para lá, enfim. E quando a gente chegou lá, a gente começou a conversar, e conversar, veio em brincadeira. A gente lembrou um fato engraçado que ocorreu quando eu cantava na noite com um amigo de São Paulo, que eu só não vou falar o nome dele para não queimar o Willy. Tô brincando, Willy. Abraço para você. Mas eu tinha um parceiro, né? O Willy. Era o Willy Dylan, o nome da dupla. Eu era o Dylan. Eu fazia a segunda voz nessa dupla. E teve um fato engraçado. A gente foi cantar uma vez, cara, no dono de uma grande empresa. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas no vídeo lá tá. Nestlé. Não, mentira. A gente... o baterista que tocava pra gente, ele trabalhava nessa empresa. E ele arrumou pra gente tocar nessa empresa. E só que quando chegou nessa empresa, só tinha bebida assim... caríssima, aquelas melhores bebidas. Eu nunca gostei de beber, e nem o Beto. Só que o Willy, ele não é que ele gostava também, mas ele se encantou com a beleza das garrafas, sabe, os rótulos. Ele se encantou com tudo. Ele, antes de começar a tocar, já falou, nossa, olha essa garrafa aqui. Ele pegava a garrafa, enfim. E aí ele começou a pedir pro Beto, pega um golinho. Ele começou a tomar um golinho. Enfim, até que ele ficou leve a mais e aconteceu um fato que ele pegou na cabeça do dono da empresa. Você é humilde, cara, você é humilde. Ele ficava falando pro cara que o cara era humilde, só que o cara tentava disfarçar, ele não se contentou, deu a volta na mesa, segurou na cabeça do cara e... Você é humilde, rapaz. E a gente lembrou disso. Aí a gente falou, vamos gravar isso daí? Aí eu fiz o papel desse Willy, o sobrinho dele, Luquinhas, fez o papel do Dylan, que era eu, fez o meu papel. O Beto fez o papel do empresário. E o filho do Beto fez o papel do Beto e o Jean filmou. Cara, quando eu olhei, aquela brincadeirinha, a gente chegou até a postar no YouTube, tá no canal do Beto Rojo. Mas quando eu olhei, eu senti algo diferente. Eu sempre amei cantar, não posso falar que eu amo cantar, eu amo tocar, eu amo desenhar, mas eu nunca senti com nada disso, de verdade, Rodrigo, de verdade. O que eu senti quando eu olhei aquela tela e falei, nossa, é isso. Enfim, aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu vim morar em Marilândia. E em Marilândia casou de eu ir dar aula no Promenor.
Eu fiquei alguns anos dando aula no Promenor de Maryland do Sul, que você conhece bem. Sim. E no Promenor eu comecei e falei, vou fazer um filminho com as crianças. Fiz com a criança de manhã, depois eu fiz um filme com as crianças da tarde. E aí eu voltei para São Paulo e gravei outro filme lá. Então nisso eu fiz 8 filmes. Eu fui estudando e fui gravando filminhos. Cheguei em Marilândia também. Assim que eu cheguei em Marilândia, eu gravei um com o Zé Arlindo, que deu até um alvoroço na cidade na época. Está gravando filme? Eu gravei, enfim. Só que eram filmes que eu estava fazendo para crescimento, pegando tarimba, enfim. E eu fui fazendo. E nisso eu fiz 8 filmes. Entre curtinhas, médias, mas eu fiz 8 filmes que eu fiz para ir treinando. E aí em 2022, quando eu vim para Londrina, eu estava em Floripa, né, morando, e o pessoal começou a me ligar para eu vir fazer desenho, enfim. Falei, não vou agora, pessoal. Estou em Floripa e eu amei Florianópolis, cara. De verdade, foi uma cidade que eu amei na minha vida, desesperadamente, foi Florianópolis. E eu falei, não vou agora, galera, para Marilândia. Nossa, estou em Floripa aqui, esquece. Só que aí juntou muitos trabalhos e o pessoal falei, pô, não dá para queimar dinheiro também, né? Eu vim, e nisso que eu vim, um dia o Maurício me ligou. Maurício da agência Neutrino de Califórnia. Neutrino, exatamente. Ele me ligou. Publicitário. Cara, e aconteceu um negócio muito louco nesse dia, porque um dia antes, eu tinha pegado o meu celular, eu tinha escrito um texto, e eu peguei o celular, coloquei ele aqui, olhei pra lá e falei, olha aqui, seu esquisitinho, você acha que a gente não tá falando a mesma língua? E comecei a fazer um papel assim, e gravei 30 segundos. E nesse outro dia, o Maurício me ligou e ele falou assim, cara, você é ator, né? Eu falei, tô tentando, né? Ele falou, você não tem um vídeo aí de 30 segundos pra me enviar? Eu tenho. Ele falou, a gente tem outros aqui, mas a gente vai olhar o seu e depois a gente te liga, dando retorno de uma coisa ou de outra. Daqui a pouco ele ligou e falou, não, você passou, vem fazer o comercial com a gente. No outro dia eu fui fazer o comercial. Enfim, e deu... Era de colchão? Colchões Keiko. E aí depois ele me mandou, impresso no WhatsApp, que acho que no canal do Facebook, tinha viralizado 1 milhão de visualizações o vídeo. E no dia que a gente foi lá gravar, ele falou, minha empresa é registrada como filmes, mas até hoje eu só fiz clipes e comerciais. A gente ainda não gravou um filme. Eu gostaria muito de, se eu tivesse um roteiro legal em mãos. Enfim, aí nisso daí eu liguei pro Maurício e falei, Maurício, você falou aquele dia, já tinha passado algum tempo, né? Desde o comercial. Falei, Maurício, você me ligou, falou que se você tivesse um roteiro em mãos, eu tenho um roteiro. Aí ele, mas o que é? Eu falei, um cara que quando ele tem 20 anos, ele cria um clone de si mesmo e ele precisa de um ventre para colocar esse clone no mundo. Mas aí ele não tem como, e ele mora sozinho numa mansão no meio do nada com a irmã dele. Ele vai, e aí, tem como você ceder seu ventre? Aí o Maurício, ouvindo, ele já falou, eita, tabu. Ele falou pra mim, tabu. Eu falei, tabu. Aí ela, você é louco, vou engravidar do meu próprio irmão. Não é gravidez isso daqui, Guy. Não é gravidez, só vai ceder o seu ventre. Uma barriga de aluguel. Uma barriga de aluguel. Enfim, só que quando o clone nasce, eu não vou dar tanto spoiler, tá, mas... Enfim, mas isso é a sinopse do filme, né? Quando o clone nasce, ele não... É como se ele não tivesse aquele sopro adâmico, o sopro de Adão lá no início. Ele nasce um vegetal. Ele é só uma carcaça humana. Aí ele se afasta, se assusta e coloca para a irmã dele, faz o Emanuel reagir. Ela, mas por que você não faz? Não, eu só quero tocar minha criação quando ele puder me tocar de volta. E nisso se passam 20 anos. E agora ele tem 40 anos e o Emanuel, que é o clone, tem 20 anos. E esse filme... Aí falei isso pro Maurício. Contou a história contei a história pra ele. Aí ele tava meio assim, falei, mas o final é esse. Falei o final, porque o final é bom, gente. Espere, o final é bom. Falou, cara, vamos fazer isso daí. Aí a gente, enfim... Claro, isso não é de graça, né? Você não pode fazer um trabalho profissional de graça. Exerceu um X pra gente, que inclusive estamos ainda terminando de pagar, na verdade, né? Estamos expostos a empresários aí que queiram também patrocinar. Super legal. Estamos aí abertos, né? Enfim, e aí aconteceu assim, cara. Só que o mais interessante foi que eu estava no lugar certo na hora certa. Porque nisso eu tinha ido para Rio Bom, trabalhar em Rio Bom. E lá em Rio Bom eu encontrei
os melhores atores com quem eu já trabalhei na minha vida e eles nunca tinham feito absolutamente nada. Eles nem sabiam que eles eram atores. Mas o meu maior dom, Rodrigo, um dos maiores dons que eu tenho, até a minha amiga lá em São Paulo falava isso. Isso é raro, é que eu olho para uma pessoa, ator, atriz. E pode a pessoa, não, mas eu não faço. Não, você faz. Você é capaz de fazer. E quando a pessoa vai ensaiar, óbvio, Rodrigo, nada é de graça. Quando o Maurício fechou com a gente, eu falei, ó, a gente tinha de 4 a 5 meses para gravar o filme. A gente vai ensaiar todo dia. Estavam cansados do trabalho, Rodrigo, e estavam chegando lá na casa deles. Bati lá, vamos ensaiar. E eu comecei a gravar o ensaio com eles. Falei, quando o texto estiver de trás para frente na mente de vocês não conseguirem mais nem olhar para esse texto, aí tá bom. Aí vocês não vão falar, né? Vocês vão atuar de verdade. E o Maurício, ele ficou impressionado com a atuação deles, mas porque tinha sido muito ensaio. Então não adianta dom só. O dom tem que ser lapidado. Ah, eu sei tocar. Mas aí você vai arranhar. Por quê? Porque sabe tocar, mas não está acostumado a estar sempre tocando. Sei cantar, mas não está acostumado. Então o dom tem que ser lapidado. E o ensaio serviu para isso. A gente ficou quase 6 meses ensaiando, sem parar, cara, todos os dias. Ensaiando e gravava. Não, vamos fazer de outro jeito. Tanto que quando o Maurício chegou, ele se surpreendeu, porque ele pensou que teria que voltar muito. Teve vezes que o Maurício voltou, né? Porque a lei do cinema exige que você grave mais de uma vez. Mas o Maurício falava para eles, olha, vou gravar de novo porque a lei exige, porque isso aqui está muito bom. E isso aí é raro. Tipo assim, de verdade, porque eu já dirigi outros filmes e nem lancei por causa disso, porque é raro, nunca quase vai ficar bom de primeira. E da maioria das coisas que a gente gravou, um ou outro foi pego da segunda gravação. A maioria foi porque eles estavam à flor da pele, eles estavam com o texto na ponta da língua, sabe? Então saiu muito natural. Mesmo no dia, eles não se intimidaram com a câmera, entendeu? Então a Patrícia Paiva, Júnior PH, Isabelle Semeghini, Paulo Rolofka, o menininho, cara, o Mikael. Poxa, todo mundo entregou muito assim, sabe? Todo mundo era de Rio Bom. Uma cidade de 3 mil habitantes. Olha como que Deus faz as coisas, né? Num lugar minúsculo foi onde eu consegui fazer o meu primeiro filme profissional. Só quem não era de Rio Bom era eu e o Maurício, que eram os 2 atores de... O Maurício fez também um personagem muito importante, inclusive, no filme. Legal demais. Lehan, e aí? Como é que tá o projeto agora? Vocês vão lançar o filme? Vai ter uma estreia? Como que vai funcionar? Vamos lançar o filme. E assim, como dando honra a quem tem honra, a gente vai lançar. A gente pensou várias coisas, sentamos com patrocinadores, com empresários, enfim. A gente pensou várias coisas, Rodrigo, mas no final a gente decidiu que a gente vai lançar em primeira mão em Rio Bom. A gente já falou com a Prefeitura de Rio Bom, um abraço até para o prefeito de Rio Bom, Moisés. A gente falou com a Prefeitura de Rio Bom, eles abraçaram a causa, vai ser no teatro, a gente vai colocar um preço bem acessível para a população toda ir assistir. Mas em primeiro lugar, a gente vai passar também em Marilândia, a gente também vai passar em Apucarana, em Londrina. E depois o que vai ser, depois eu não costumo muito pensar nas coisas lá na frente. Penso no que está aqui. Deus sabe até onde vai chegar, o céu é o limite. Mas por enquanto, o lançamento, o primeiro, vai ser em Rio Bom. Legal, isso aí. Agora em maio. Agora em maio. Tem uma data? Ainda não. A data ainda não, mas... A gente pretende ir na primeira quinzena de maio. Eu acho que é interessante isso que vocês fizeram. Queria parabenizar todos os apoiadores, porque a gente sabe que tem algumas empresas que apoiaram e vocês precisaram disso para conseguir produzir o vídeo. O Maurício, você que teve a ideia desde o início lá, os atores que participaram, o pessoal que tem várias pessoas, tem certeza que alguém emprestou a casa, outra emprestou não sei o quê. Sim. Muitos envolvidos. A gente tem que parabenizar porque é algo que é inovador aqui para nossa região. Sim. Como eu disse lá no início, às vezes fazer um filme em São Paulo é uma coisa, fazer um filme em Rio Bom, no interior, no norte do Paraná, é algo realmente louvável e eu queria, por isso que eu te trouxe aqui, para além de divulgar, além de ajudar de alguma maneira a divulgar o teu trabalho, mas parabenizar por isso. Obrigado, Rodrigo. Você está fazendo arte. Isso é fazer arte. Acho que a gente precisa de mais cultura
para nossa sociedade. Sim, Falta bom. cultura para as crianças. Eu, por exemplo, sou jornalista hoje, gosto de entrevistar e tal, porque eu fazia teatro quando era criança. Tive a oportunidade. A professora Leonilda me deixava apresentar teatro, a professora Solange, a Juliana. Então, fazia os teatros e isso é fantástico. Então, as crianças precisam ter essa oportunidade de ter o contato com a arte, o contato com a cultura. E é isso que você está fazendo. Sim. Inclusive, eu tenho mais um roteiro que eu vou querer fazer nas cidades aqui. Califórnia, Marilândia e Rio Bom. Nessas 3 cidades, a gente vai abrir para ter o teste, sabe? Para chamar o máximo de pessoas possível, para mesmo aqueles que, por exemplo, não forem passar, mas eles vão estar envolvidos de alguma forma. Sabe? Enfim, para a pessoa de repente estar lá, mas nunca vi um negócio desse, não tem um... abriu o teste, venha ver com a gente. Então, eu quero fazer isso para a população, entendeu? A gente quer fazer isso daí. A minha grande ideia é essa também. É envolver, porque eu sempre fui professor também, né? De alguma forma eu sempre fui professor. E eu gosto muito dessa ideia de passar adiante, entendeu? O talento. Por isso que eu parabenizei muito mais os meus atores do que a mim, porque o que seria daquele texto se não fosse eles, né? Poxa, eles abrilhantaram o texto, deram vida. Ou tem um menino, eu tenho que falar dele aqui, o Júnior, que ele faz até o papel do meu clone. Ele é o Emanuel, eu sou o Theo com 40 anos, ele é o Theo jovem, e depois ele é o Emanuel com 20 anos. Ele faz personagens diferentes. O Theo é todo louco. Eu reproduzi, bate no rosto, aquele louco que eu reproduzi as cópias genéticas do meu próprio organismo, não sei o quê, e depois ele tá lá parado, enfim. E tem outras camadas de personagem ainda que é difícil, até para quem já é acostumado, ele nunca tinha feito. E não teve quem não assistiu o filme que no final não falou, meu Deus, esse moleque... Impressionante. Esse menino aí, entende? Então, impressionante. Então, Deus colocou no meu caminho pessoas certas. Tanto o Maurício também, quando o Maurício veio, foi a pessoa certa a estar ali. A gente teve uma empatia muito grande. O Maurício falou, tem um papel para mim? Falei, com certeza, e, enfim. E o papel não poderia ser outra pessoa para fazer aquele papel senão o Maurício, entende? Então, tudo foi muito, muito bom. As pessoas que estou encontrando agora, as parcerias, sabe? Mandar um abraço para o amigo Jean, lá de Rio Bom, que também abraçou a causa, todos os patrocinadores, né? Mas enfim, mas tem pessoas que abraçam de perto a causa, né? Falam, não, vamos seguir aqui, vamos fazer aqui. E te dá ideias também, enfim. Ele quer colocar um outdoor na cidade, anunciando, enfim. Então são coisas boas, né? Eu só tenho a agradecer a Deus pelas pessoas que Deus coloca na minha vida, Rodrigo. Sensacional. Como você agora também aqui. Que isso, obrigado. Eu que agradeço a tua presença. Eu que tenho que agradecer demais. E assim, o papo é muito bom. Só confirma pra gente, vamos, o pessoal que tá chegando agora, né? Tá ouvindo o rádio agora ou pegou a entrevista na metade. Qual que é o nome do filme e a data de lançamento? O nome do filme é Identidade Artificial. O trailer está no YouTube, no canal Remanescence. Trailer com 2L, trailer oficial, Identidade Artificial. Se vocês puderem ver, agradeço, enfim, se inscrever no canal também. E o filme vai ser lançado agora em maio. A data, Rodrigo, a gente não sabe a data específica ainda. Provavelmente mas em breve, primeira quinzena, você disse. Na primeira quinzena, final da primeira quinzena. Certo. Mas a gente vai enviar para você vai passar aqui para os seus ouvintes, para o pessoal do YouTube, enfim, para todo o pessoal aí. A gente vai passar para você aqui com certeza. Eu creio que você também vai lá prestigiar a gente no lançamento. Não tenha dúvida disso. Enfim, e vai ser uma grande bênção, só tenho a agradecer. Olha, a gente agradece demais. Eu que agradeço, cara, a tua presença aqui. Lehan é um artista incrível, como eu disse. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos terminar essa edição do programa Rodrigo Carvalho Entrevista com música. Porque eu falei, o cara é um artista completo. Eu falei artista completo no começo, ele disse, não, completo não, gente. Estamos aprendendo. Completo não existe, né? O artista completo, né? Mas enfim. Mas estamos buscando a coisa boa da arte, né? Massa. Então vamos encerrar então. Muito obrigado pela sua audiência. A gente encerra com o som de Lehan aqui na sua 98 FM e até o próximo programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Melhor não dizer nada enquanto penso no que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue um caminho sem saída e não tenha outro jeito.
a não ser voltar pra mim. E lá fora a chuva vai molhar seu rosto, desmanchar o seu cabelo, madrugada, vento frio. Vai ser outro pesadelo quando você se olhar e se encontrar sem mim. Se a gente fica longe um do outro, vai pintar tanta saudade, feito quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. Oh. Por isso pare e pense, dá um tempo. Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento, para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.